Saber conquistar alguém pode ser uma tarefa mais fácil ou menos difícil do que manter o interesse. Já aconteceu com você de conseguir ter a conquista, conseguir despertar o interesse dessa mulher, mas com o passar do tempo, você perceber de alguma forma que o interesse dela começa a diminuir? Você já se perguntou o porquê que isso acontece? Muitas mulheres podem perder o interesse com o passar do tempo. Mesmo depois de você ter feito todo o esforço para ter adquirido essa confiança, digamos assim, e ter adquirido então esse interesse maior dela, esse envolvimento maior dela, mesmo assim, muitas vezes ela acaba perdendo esse interesse depois. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou lhe explicar exatamente o porquê que isso acontece, como que isso acontece. Isso não é aleatório, isso existe sim um gatilho específico que contribui para esse tipo de comportamento da mulher. No final do vídeo eu ainda vou dar algumas dicas extras que podem lhe ajudar e que podem contribuir então para que essa mulher siga interessada em você, não só no início, mas durante todo o envolvimento que vocês tiverem. Meu nome é Ruana, eu sou psicóloga e estou aqui para te ajudar a melhorar os seus relacionamentos com as mulheres. Antes de nós entendermos então por que a mulher acaba perdendo o interesse, ela não se mantém interessada no homem, nós precisamos perceber alguns pontos iniciais. Primeiramente, vamos pensar no comportamento de você, homem. Quando você quer conquistar uma mulher, o que você faz exatamente? Tenta pensar. Quais são as suas atitudes? Quanto que você gasta de tempo, quanto que você gasta de energia, de empenho em conquistar essa mulher? Então você tem um esforço maior com relação a isso. Você dá bom dia, você pergunta como é que foi o dia, você manda foto, você manda meme, não sei. Você faz mais coisas para conseguir dar aquele clique aonde, a partir disso, ela vai ela vai se sentir mais interessada em poder fazer o mesmo por você, com você. Então, no início, esse empenho, ele acaba sendo muito mais significativo. Um exemplo que a gente pode ter é casais, por exemplo. Então, no início, né, do relacionamento, existe toda, né, essa paixão, essa coisa, né, que é muito intensa, e com o passar do tempo, isso vai, querendo ou não, não é que diminui, mas isso modifica. A paixão, ela se torna mais amor, e o amor não tem essa coisa tão eufórica que a paixão nos causa. O que normalmente acontece, não é sempre, mas em alguns casos, o casal, por exemplo, se descuida em vários aspectos. Fisicamente, né? Então o casal às vezes ganha peso, o casal às vezes deixa de ter alguns cuidados consigo mesmo, coisa que enquanto se está solteiro, normalmente, né, geralmente, isso acaba sendo mais cuidado. Pensando neste princípio então, né, como eu falei anteriormente, quando se quer algo, se esforça muito para conseguir. Mas e quando consegue? Essa é a questão, é isso que eu gostaria de trazer nesse vídeo de hoje. Quando eu consigo chegar no ponto que eu gostaria, quando eu desperto então esse interesse, quando eu desperto essa reciprocidade, a partir dali é que acaba sendo muitas vezes um comportamento, começa a ficar diferente por parte do homem. Quando eu desperto essa reciprocidade, isso pode ser um sinal para você de que você conseguiu aquilo que você queria. E aí a tendência pode ser que você relaxe, que você fique mais tranquilo. Então o seu empenho, ele pode acabar diminuindo. A sua necessidade, digamos assim, de ter que chamar a atenção ou de tentar fazer algo para chamar a atenção, ela acaba diminuindo, a ansiedade diminui também, e aí você acaba relaxando e aí você deixa de fazer determinados comportamentos que você vinha fazendo. E aí você me pergunta então, Ruana, mas qual que é o problema de mudar o comportamento? Então, né, gente, não é que exista necessariamente um problema, mas tenta pensar comigo desta forma. Por que você acha que ela ficou interessada em você? Tente pensar. Que coisas você fez que deixou ela interessada?
Porque existem coisas específicas, gente, que nos fazem rir, que nos fazem sentir valorizadas. Então, provavelmente, você fez isso de alguma forma. E aí, simplesmente, você não faz mais. Como é que você acha que essa pessoa vai se sentir, por exemplo? Você acha que ela vai gostar se antes você fazia com que ela se sentisse valorizada e agora você não faz mais essas coisas? É este o ponto, né, importante do vídeo que eu gostaria que você entendesse. Por que talvez ela vai acabar perdendo o interesse? Justamente por causa disso, porque você a tratava num nível e depois você deixou de tratar ela nesse nível. E é isso que ela quer voltar a ser tratada dessa forma. Se isso não acontece mais, ela simplesmente, então não quero mais, e aí ela vai partir para outra. Esta é a grande questão. Então essa matemática que às vezes a gente tem em, eu vou me esforçar muito para ter determinada coisa, tá? E depois disso, eu não preciso mais me esforçar. É esse tipo de lógica que eu gostaria que você desconstruísse e que você começasse então a pensar de uma forma diferente. E aí talvez você me diga, Ruana, mas quando eu me afasto, por exemplo, ou quando eu mudo esse comportamento, ela vem mais, digamos assim, ela começa a me chamar mais, ela começa aí o comportamento dela muda. Mas por que isso acontece, gente? O comportamento dela, inicialmente, ele pode mudar, não porque você deixou de fazer algo necessariamente pelo que você deixou de fazer. Ela não fica correndo atrás de você de uma forma mais intensa, porque agora você não curte mais as coisas dela. Não é por isso. Mas é porque ela quer tentar resgatar aquele padrão de comportamento anterior que você tinha. O que ela quer buscar? Ela quer buscar que você volte a tratá-la da forma como você tratava antes. E às vezes, muitas vezes, a pessoa ela acaba sentindo um desconforto, porque quando então ela percebe que a pessoa está se afastando de alguma forma, isso gera fisicamente, tá, gente? O cérebro encara isso como dor, tá? Isso é ruim para o cérebro. Isso causa um desconforto físico significativo, tá? Quanto mais você gosta da pessoa, mais esse desconforto acontece. E aí, o que o cérebro, de uma certa forma, ele manda uma mensagem. A gente tem que resolver isso aí. Vamos ter que, resolver esse problema. E aí, a tendência seja o quê? Ir atrás da pessoa. E aí, você fica correndo inicialmente atrás da pessoa para tentar retornar a ter aquilo que você tinha. Então, quando a gente fala, gente, com relação a essas pessoas que a gente vê na internet, fica sem responder, dá, sei lá, um chá de sumiço, não sei o que a pessoa vem. Na verdade, não é que ela gosta dessa sensação do vácuo, por exemplo, mas ao existir algum padrão de comportamento anterior ao vácuo, vocês entendem? Então, você fazia algo antes disso e depois veio o afastamento, depois veio o vazio. Ela quer tentar voltar a ter isso que ela tinha antes. Não só as mulheres, os homens também acabam entrando nisso. Mas aqui então é para você entender o porquê que a pessoa às vezes ela acaba se afastando se você se mantém nesse vácuo. Se você se mantiver afastado, se você se mantiver frio, distante, vai chegar um ponto que por mais que ela insista, ela vai perceber que aquilo dali não vai mais ter, ela não vai mais conseguir ter aquilo de volta. E aí ela simplesmente desiste. E uma coisa é certa, assim, gente? A mulher, então, quando ela desiste, assim, né? É muito difícil, depois que ela realmente conseguiu botar um ponto final, por mais que você volte, é mais difícil dela acabar repensando e querendo voltar atrás. Ela pode insistir por um tempo, às vezes até de uma forma invasiva, dependendo, Existem alguns padrões femininos que são mulheres mais invasivas, mas a tendência, de um modo geral, isso não é regra para todos, gente? Quando então ela percebe que ali não vai mais ter aquilo de volta, ela simplesmente então aceita, entende e aí ela vai partir para outra. Então a grande sacada aqui, gente, é você manter o mesmo padrão de comportamento. É lógico, vai ter dias que você vai estar mais ocupado, tem dias que o seu trabalho vai demandar mais coisas, mas não mudar da água para o vinho, entende, gente? Então assim, existem algumas pessoas que às vezes mudam drasticamente o seu comportamento,
tá? Então tente manter o mesmo nível, mesmo que você já conquistou, mesmo que você já, e até quando se torna um casal, então, começou a namorar, né, casamento e tudo mais, o padrão de cuidado no relacionamento é algo extremamente importante, é por isso que os casais acabam se desfazendo, porque esse cuidado, ele se perde, esse cuidado de ambos os lados, tá? Ele acaba simplesmente se esvaindo aos poucos, entende? E aí chega num ponto que não tem nada. Então, por que você casou com aquela pessoa? E às vezes, se você for parar para pensar, aquela pessoa que você casou não é mais aquela pessoa. Ela não existe mais. É por isso que as pessoas se separam. Então, aquilo que você fez, que fez com que a pessoa se apaixonasse, você tem que entender nesse momento que é algo que precisa ser mantido. Você precisa se manter dessa forma, tanto você quanto receber isso na mesma proporção. Se a pessoa não faz mais isso por você, é a mesma lógica. Você pode tentar conversar sempre, olha, percebo que você está mudando, alguma coisa aconteceu, tentar conversar e se acertar. No momento onde isso não acontece, aí de novo, né, é pensar em partir para outra pessoa, né, mudar de relacionamento. Se isso não lhe faz mais bem, se isso lhe causa algum tipo de sofrimento, não tem o porquê ficar insistindo. Outro ponto importante de você pensar é talvez o porquê que você muda de comportamento depois que você já conquistou. Depois que você percebe que a mulher está mais interessada ou até mesmo apaixonada por você, dentro de você algo pode mudar e faz com que você se afaste naturalmente. Isso eu acho que é uma coisa importante aqui, eu acho que é um outro ponto de você poder avaliar, tá, gente? Porque isso pode ser algo que sempre vai ser despertado em você porque você tem medo de alguma coisa. Talvez você tenha medo de se relacionar, talvez você tenha medo de sofrer, você tenha medo de ser abandonado. Se isso acontece com você, talvez você, obviamente, você não faça por mal, você não é uma pessoa ruim, mas seria importante e interessante, tanto para você quanto para as pessoas com que você se relaciona, em procurar ajuda, conversar com alguém, com um psicólogo principalmente, né? E entender o porquê que isso acontece. Para você entender na sua vida o que foi que contribuiu para que você então tivesse esse medo específico. Porque aí, de fato, né? Quando você percebe que a pessoa está tão interessada a ponto talvez da relação evoluir, ou se você percebe que você está gostando da pessoa e você tem esse afastamento, tudo tem um motivo, gente. Nada é aleatório, nada é por acaso. Então existem gatilhos específicos ao nosso redor e isso nos acionam. É como se nós tivéssemos botões e as pessoas acionam esses botões. Dependendo do botão que for acionado, eu posso me sentir muito bem, só que eu posso me sentir muito mal. Eu posso me sentir com medo, eu posso me sentir ansiosa, eu posso me sentir em sofrimento. E aí a gente tem alguns comportamentos que ou é a esquiva, normalmente a gente foge dessa situação, ou a gente tenta fazer algo que foi o que eu falei antes. Se eu percebo que o cara está se afastando, o que eu faço? Eu corro mais atrás dele, para eu também não me sentir. Tudo são estratégias de enfrentamento. A questão é você descobrir qual que é a sua estratégia de enfrentamento nessas situações. Como dica extra, então, gente, o que eu recomendo vocês, tá? Tudo aquilo que vocês forem fazer pela pessoa, que vocês façam sabendo do que a pessoa gosta. Por exemplo, eu vejo algumas situações, às vezes, de alguns homens dando flores para a mulher. Você sabe se ela realmente gosta disso? Talvez ela não goste. Talvez, não é que ela não goste, né? Mas talvez não seja algo que a mulher necessariamente ache tão, né? Então, de você tentar buscar encontrar, se você quer comprar algo para ela, ou se você quer fazer algo que seja baseado em coisas que ela gosta, que é do interesse dela. Coisas que realmente façam ela se sentir diferente, se sentir especial, tá? Mas também, né, no meio termo, tá, gente? Não é, né, você mal conhece a pessoa, você já ficar dando presente para ela. Eu não vejo isso de uma forma, tá, tão saudável, certo? Então você precisa ter ali um nível de envolvimento maior, com um tempo maior, já estarem saindo algum tempo, para aí você pensar em comprar algo, né? Não é assim, sair com ela, tive um encontro, já vou dar alguma coisa para ela. Isso pode assustar, dependendo, você pode estar indo muito rápido, tá?
Mas se você já está com ela há algum tempo, se você quer dar algo, que você procure algo que então seja realmente embasado em coisas que ela gosta, coisas que façam ela se sentir especial, porque é diferente entre você dar algo que, sei lá, todas as mulheres gostariam ou é algo específico que só ela gostaria de ganhar. Aquilo é dela, vocês entendem? Então, por exemplo, né? Pra mim, o que mais me chama a atenção é quando alguém faz algo pra mim que eu sei, tá? Dá um exemplo nesse sentido, né? Existe uma mensagem que você mande para uma pessoa que ela saiba que essa mensagem não pode ser mandada para mais ninguém? Esse é o tipo de mensagem, então, que desperta o meu interesse. Por exemplo, bom dia. Bom dia você pode dar para várias bom dia. Agora, bom dia, Ruana, é algo que vai ser dado só para mim. Ou bom dia, Ru, né? É algo que vai ser dado só para mim, por exemplo. Ou qualquer outro tipo de conversa específica que eu sei que é um assunto que é o que a gente conversa, é uma coisa que é nossa. Você pessoaliza a situação. Não fica algo abrangente que pode ser enquadrado para várias situações. O que faz as pessoas se interessarem por nós é a capacidade que a gente tem, tá? De poder fazer com que essa pessoa se sinta bem, que essa pessoa se sinta feliz, que essa pessoa se sinta especial de alguma forma. Então a gente faz algo, a gente faz ela ter uma reação. É isso que faz as pessoas gostarem da gente ou não gostarem da gente. Então, quanto mais eu tiver a habilidade de poder fazer com que essa pessoa se sinta bem, mais vai ser a chance dela, então, retornar isso e poder ficar mais interessado por mim também. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal para poder me ajudar a divulgar o meu conteúdo aqui, né? Demonstrar que então esse conteúdo é relevante. Um beijo, até o próximo vídeo.